A Justiça do Distrito Federal, senhores, a Justiça do Distrito Federal, ela indeferiu um pedido do deputado Nicolas Ferreira, que pretendia impossibilitar a indicação do advogado Cristiano Zanin à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para Nicolas, a indicação de Zanin não é válida, isso porque o advogado é amigo íntimo de Lula, o que poderia, abre aspas, ocasionar afetação direta nas decisões internas da corte, fecho aspas. Nicolas Ferreira alega que a indicação viola os princípios da moralidade e da impessoalidade. Bom, e de acordo com o líder do Senado, que é o senador do PSB, o Jorge Cajuru, aquele que rima com Caju, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, quer pautar a sabatina de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Aspas, ele acha que é fundamental, já na outra quarta-feira, a sabatina, ou seja, dia 14, né? Alguns senadores entendem que não seria o momento. Deveríamos observar mais o cenário da votação no Senado. Fecho aspas. Eu não entendi muito bem essa argumentação, mas foi aí o que ele disse. E o Cristiano Zanin também buscou lideranças evangélicas no Congresso nos últimos dias, após a oficialização da indicação de Lula, que foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. Pode subir o TP, querida? Pode subir. O Zanin busca marcar encontro com 3 deputados que, apesar de estarem na Câmara, articularam a aprovação do ministro André Mendonça no Senado em 2021. Seriam eles Cezinha de Madureira, do PSD, Sóstenes Cavalcante e Silas Câmara, do Republicano. De acordo com as informações do jornal O Globo, Zanin já se encontrou com Madureira antes mesmo do anúncio da indicação. Cavalcante, que é o segundo vice-presidente da Câmara, confirmou ao jornal que aceitou a reunião com Zanin. Ela deve ocorrer entre hoje e amanhã em Brasília. Bom, mas quanto a essa ação do Nicolas Ferreira, o Bissoli, tá tudo bem, todo mundo sabe, né, dos princípios de direito administrativo. Mas o que tem a ver a vara da Justiça Federal, do Distrito Federal, para decidir sobre isso? Me conta. Pois é, Pavinato, aí é todo mundo buscando 5 minutos de fama. Na verdade, ninguém parou e analisou os argumentos concretos, porque os argumentos aqui trazidos me parece que também não iam convencer ninguém, nem o juiz da vara de Brasília, nem o CNJ, nem o STF. A grande discussão que tem que se fazer no caso é que o STF recentemente discutiu que uma prerrogativa presidencial, que era o indulto individual, que concedeu a graça ao Daniel Silveira, não poderia ter sido aplicado, em que pese ser uma prerrogativa constitucional do presidente da República, porque o objetivo desvirtuava daquele que tinha sido criado. Me parece que naquele momento o STF cria um precedente que poderia e ainda poderá ser utilizado no presente caso, em que o presidente tenta nomear o seu advogado pessoal, clara e intimamente ligado a ele por toda a relação familiar histórica, para ministro da Suprema Corte, que vai, inclusive, analisar processos que ele, presidente, que o indica, poderá responder. Outros diriam, mas todo presidente indica. Eu concordo, mas nem todo presidente indica alguém de estrita relação pessoal, o seu advogado pessoal. E a única vez na história que isso aconteceu, teve a negação. Então o que eu quero dizer é, se o STF entendeu que de forma excepcional poderia impedir a nomeação de um ministro que foi o Lula quando a Dilma tentou nomeá-lo. Depois, no segundo momento, entendeu que uma prerrogativa presidencial, que era o do indulto do Daniel Silveira, não poderia naquele momento ser concedida, dadas as particularidades do caso. Por que o STF, aí sim, para parar de firula, de lacração, eu não gosto desses deputados que gostam de lacração, não tem conteúdo e nem vão buscar assessoria jurídica e ficar alegando qualquer coisa porque quer mostrar para a galera quantos que tem assessor tem? Coisa. Ah, pode. Eu não sei, é uma massa salarial, deputado na verdade, federal? Que você pode dividir. Acho que são até 32 dentro de um 32? Até 32. E não tem um advogado que não saiba que isso não é matéria de juiz federal? Porque não está preocupado. Sabe aquele tipo de coisa? Isso é desperdício de dinheiro. A gente tem que parar de achar que é só o PT que faz programinha para enganar você. Tem muito deputado de direita que faz lacração na rede social e faz você acreditar que ele está fazendo alguma coisa útil nesse país. Cobre esse deputado, porque tem deputado que só tem voto e não entrega nada. Político então, profissional de todos os lados. Deputado de lacração de rede não entrega nada. Procure deputado que vai lá de forma séria, buscar argumentos sérios para tentar impedir alguma coisa. Esse tipo de coisa não funciona. Então o argumento, Avinato, do meu ponto de vista, sem prejuízo de outros que possam trazer, os precedentes que o próprio STF já trouxe a respeito da matéria. Se em situações excepcionais e excepcionalíssimas já se permitiu censura de imprensa,
Já se permitiu não nomeação de ministro. Já se permitiu não concessão de indulto, que é a prerrogativa presidencial. Porque, nesse caso, não é uma situação excepcionalíssima que não poderia o STF também intervir. É, porque um bom advogado faria isso, né, meus queridos? Ele elencaria tudo isso. E a competência é do STF. Então, no Brasil, nós temos uma esquerda que faz tudo e uma direita que não sabe fazer nada. Porque com 32 assessores, meu amigo, você não tem um advogado para te falar, não, você protocolar isso para o juiz federal, ou seja, protocolar isso em qualquer outro lugar que não seja o STF, isso só serve para gastar dinheiro público e você sabe que não vai dar resultado, porque o juiz não tem competência. Serve só para produzir notícia. Só para produzir notícia. E na oposição tem dois grupos. Tem o grupo dos deputados que só fazem a produção de notícia, só lacram e por aí vai, e tem os que têm medo. Tem os que têm medo de bater de frente com o possível futuro ministro do STF e depois ver esse ministro, né? O Zanin tem quantos anos? 40 e poucos? 47. Ficar quase 30 anos ali no STF e ter o cara como inimigo. Então, assim, são dois grupos, infelizmente, que a gente tem hoje na oposição que são predominantes. Os lacradores e os medrosos. Que no final de contas não compram a briga da forma como deveria ser comprado. Mas, Daniel, é importante só, desculpa. Claro, por favor, é uma conversa. Não é uma discussão, não é uma discussão contra ou a favor do Zanin. Se fosse o Michel Temer, quando foi presidente, nomeando o Zanin, é outra história. Se fosse, talvez, a presidente Dilma nomeando o Zanin, a história seria outra. O problema é que é o Lula, de quem ele é advogado pessoal, tem vínculos pessoais com o padre. Padrinho de casamento. Então, agora são 15 horas e 2 minutos. E também o Lula que falou na campanha que era absolutamente contra nomear amigo. Exato. Claro, e sabe qual é o precedente disso que eu já venho cantando a bola aqui? As pessoas não puseram no radar. É o próximo PGR, que apesar do Óleo Aras estar procurando aí a sua recondução, e muitos apostam que isso ainda seria possível, porque ele tem sido um fiel parceiro no que tem entregue desde o início do governo Lula. Nossa, você falou fiel, eu assustei. Não, fiel parceiro. É o seu Nicolau Dino. Não esqueceram, ele já configurou, inclusive, em lista tríplice. Vão dizer, não, mas democraticamente ele já foi até escolhido pela categoria. Estão esquecendo que o irmão do ministro da Justiça é forte concorrente a indicado do PGR. Olha, se para o presidente indicar o seu advogado pessoal não é problema, qual o problema de indicar para a PGR um procurador de carreira que já configurou na lista tríplice, só porque é irmão do seu ministro da Justiça? Pois é, e se o Bessias virar PGR, imagina? Porque o Bessias também ele é cotado para tudo. Exatamente. O Bessias é cotado para tudo. Não adianta a gente olhar só o STF. Porque é assim, o Cristiano, né? E o Ives Gandra, ele falou uma coisa aqui na semana passada que é bastante interessante. Ele tem conhecimento notório, mas não notável. E ele pode ser melhor que muita gente que está lá. Palavras do Ives Gandra Martins. Mas a gente tem que pensar uma coisa. Se o Cristiano entra, se tudo que vier do Lula e do governo, ele falar, não, eu sou suspeito, tenho impedido, eu não posso. Bom, então o governo ele tem 10-10. Ele já tem um voto favorável, mesmo ele não votando. Agora, mas a gente tem que lembrar que o PGR é quem leva a ação contra presidente e ministro para dentro da corte. Então, se o PGR for o irmão do Flávio Dino, for o Bessias, o Cristiano não precisa nem se declarar impedido. Ele não vai ser nem suspeito, porque não vai se julgar nada contra eles. Exatamente. Exatamente. E aí uma coisa que me chamou bastante atenção dessa notícia, do agendamento agora para o próximo dia 14, foi a rapidez, a ligeireza de Alcolumbre. Vocês vão lembrar que na indicação do ministro anterior, eu não lembro se foi foi do Cássio, né? Que ele demorou 4 meses, 5 meses para fazer a indicação, né? Por quê? Porque é o presidente da CCJ que tem a atribuição de marcar a sabatina no Senado. Ele estava de bico com o Bolsonaro, de raivinha do Bolsonaro, ele segurou 4 meses, 5 meses, não me lembro ao certo, sem ter a tal da sabatina. E todo mundo esperando, acho que foi o André Mendonça. Todo mundo esperando e nada da sabatina. Agora, o Cristiano Zanin foi anunciado agora nos últimos dias, já marcou para a semana que vem. Isso porque acho que ele queria marcar agora para o feriado e viu que no feriado não ia dar quórum, porque se dependesse dele já marcava agora. Então que você coisa, vê... né? Ponto facultativo essa semana, Cris. Então a última semana eles já ficam na base, é só 6 dias batendo ponta essa agora semana. Vai só pro dia 13 de junho. Junho vai começar dia 13.
depois vem São João. Eu tenho que contratar a minha querida Silvia Design para fazer a propaganda do... Pois é. Ela vai falar assim, Congresso é só para agosto. Eu adoro a Silvia, adoro. Boa. Adoro. Então, isso chama atenção. Você vê, poxa, por que o Alcolumbre agora está com toda essa vontade, essa gana de fazer com que a sabatina seja agora? Agora, o Bissoli falou muito bem. Também a gente não pode ficar reclamando, a gente reclama o que é contra o adversário e depois, quando vem para o nosso lado, a gente fazer a mesma coisa. A gente está reclamando há muito tempo de ativismo judicial e tudo mais. Para que vir com essa história de bater nas portas da Justiça Federal, que nem é competente para isso, para ficar fazendo vídeo, para ficar criando uma história para isso? Essa é competência do presidente da República fazer indicação e do Legislativo e do Senado Federal escrutinar. O que a sociedade tem que cobrar é o Senado Federal, para fazer um escrutínio adequado para isso. Eles confundiram a palavra escrutínio ultimamente. Tem se confundido, não se sabe mais o significado de escrutínio.